Aqui. Paz Deus, meu irmão. Amém. Tudo bom? Tudo bem? Também que é CCBano, hein? Rostinho liso, barbinha feita. Veio hoje no culto? Hã? Você foi hoje no culto? Não, hoje não. Tá com a barbinha feita, mas você foi ontem? Fui quarta-feira passada. Rapaz, mas você anda bem lisinho, hein? No rosto aí. Você toca lá instrumento? Não, não toco. Joia. E aí, você tá acompanhando a live? Rapaz, eu entrei agora, tava online, só que eu conheci seu canal não faz muito tempo, faz uma semana. Eu já vi um punhado de vídeo do irmão e achei muito interessante. Eu também já tô faz 12 anos que eu tô nesse caminho aí, servindo a Deus na congregação. Mas qual que é o caminho que você tá? Hã? Qual que é o caminho que você tá? Não, nesse caminho, servindo a Deus na congregação. Não é que eu achei que você ia falar que você tava no caminho do Evangelho de Cristo, mas não, é na CCB mesmo, né? Não, agora eu aprendi Você sabe, agora. irmão, seja sincero, você sabe que esse caminho, quando a CCB fala, é o caminho da congregação, né? Deus me chamou nesse caminho, que eles falam lá, é o caminho. Eu sei que isso vai levar tempo para você se desintoxicar desses, como é que fala? Desses jargões, irmão. Mas observa, irmão, que assim, de forma sutil, a CCB altera tudo aquilo que remete a Cristo, que fala de Jesus, ela muda e transfigura para ela mesma, né? Não, sim, com certeza. Até, no entanto, eu fiquei surpreso, porque eu sou bastante, assim, mente aberta para entender. E eu entrei nesse canal não para fazer crítica. Todos os dias eu tô ouvindo as lives dos irmãos, live antiga, o irmão falando dos fatos que tem acontecido na igreja a respeito de Kraus Marçola, Hélio Bianco. Até, no entanto, eu nunca assisti um culto online, porque eu nunca concordei, porque ele sempre falava que não podia, porque não podia ter televisão. Ó, esse aqui, ó, é o problema quando o CCBano sincero, ó, quando o CCBano sincero dá de frente com a hipocrisia dos anciões. Hipocrisia, irmão, que eu tô falando é quando a pessoa ensina uma coisa, mas ele faz outra. Que Jesus falou que a hipocrisia é isso. Ele falou assim, ó, dê ouvidos ao que eles ensinam, mas não sigam as obras deles. E porque Jesus chamou eles de hipócrita. Então, eles deram ensinamento de que não podia ser filmado nenhum culto. Tá escrito em tópico lá, falando que isso materializa a ação do Espírito Santo. Não podia filmar, não podia estar em televisão, e você creu nisso tudo, guardou isso no seu coração, né? Você confiou nisso, seguiu isso, e hoje você está sendo confrontado com as ações contrárias aos próprios ensinamentos que eles criaram. Muitos amigos meus entregou o ministério, não concordou, uns aceitou, porque simplesmente falaram assim, então, irmãos, agora é uma guia de Deus, nós resolvemos, Deus deu uma luz para os irmãos lá, entendeu diferente as coisas agora. Os mais simplesão, eles abraçam a causa. Só que tem aquele que fica meio assim. Só que fica meio com medo também, porque do jeito que eles falam, dá a impressão que a gente está se levantando contra a obra de Deus. Deus vai cobrar da gente. E depois que você sai, se acontece alguma coisa, eles falam, lá, irmãos, tá vendo? Saiu, ó. Já estava tomado pelo espírito contrário. Mas, irmão, o adversário, ele vai prender vocês aí nesses discursos. Esse discurso. O que você tem que fazer, meu filho, é ir para as escrituras. É confiar no que a Bíblia diz. Não ter medo do que eles falam. Primeiro, eu vou te fazer algumas... Josafá, perguntas o povo da congregação tem muitos que tá com a mente aberta para querer aprender. Só que eles estão alienados no sistema. Uns quer ministério, outros quer servir a Deus, tipo, quer aprender mesmo de verdade. Só que tem medo. Ele tem medo porque qualquer coisa que ele pensa que tá saindo fora do que a congregação quer, ele já acha que não é Deus, pelo próprio sistema. Mas eu tenho muitos amigos que também já tá aprendendo, colegas meus que já saiu, já foi para Batista, já foi para outra denominação, em Cambará mesmo, que eu morava em Cambará.
Olha, foi uns 50 para Batista. Até no momento, eu nunca discordei, porque eu nunca fui de querer julgar ninguém. E nunca, no comecinho, quando eu batizei, eu tava naquela crença que queria, se eu pudesse colocar todo mundo em ordem com a minha mão, porque o sistema, agora eu tô em Santo Antônio da Pratina. Aqui, rapaz do céu, aqui, seu irmão, olha, um negocinho assim que acontece, o povo mata. E eu tô desanimado já também, porque, vou ser sincero, cara, o que é de perseguição, tentando acertar, tentando servir a Deus, e quando você começa a aprender, os irmãos têm medo de você passar na frente deles e começa a te atacar no púlpito. Jailson, não. Irmão, isso tudo aí, rapaz, é invenções humanas pra te aprisionar aí, tá? Esse negócio de não pode criticar. Você sabia que não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo que você não pode julgar. Ao contrário, você sabia disso? Jesus falou assim, julgai segundo a reta justiça. A CCB inventou esse negócio de que você não pode julgar, que você tem que só orar, entregar na mão de Deus, não olha pra direita, nem pra esquerda, fique em paz. Isso é coisa do diabo, irmão. Sabe por quê? Porque a gente não pode fazer juízo temerário da pessoa entre ela e Deus, se Deus vai perdoar ou não. Essas coisas é entre a pessoa e Deus. Agora, a conduta do povo, principalmente de homens que estão na liderança, eles têm que ser julgados. Jesus julgou os fariseus. Ele julgou e ele era o homem do povo, do povão. O João Batista julgou, Pedro julgou, Paulo julgou, todo mundo julgou as pessoas. Esse negócio de não pode julgar, não pode debater. Aonde está escrito que não pode debater a palavra de Deus? Isso é mentira. Paulo acordava logo cedo, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, ele ia para a sinagoga debater. Ele já ia lá para debater, para convencer os judeus. O trabalho de convencimento, muitas das vezes, em 90% dos casos, vai ter ali um confronto, que é um debate. Isso não é errado. Não está errado isso daí. Agora, para você ter uma ideia, ó, você falou, né, sem querer você fala, o caminho, Deus me chamou nesse caminho. Esse caminho para o CCBN é Congregação Cristã no Brasil. Ela está roubando esse atributo de Cristo. Você quer ver outro detalhe, ó? Para você, o que é obra de Deus? Eu estou fazendo essas perguntas é para te orientar, tá? É para te ensinar. Eu tô tentando te mostrar aqui, tá? O quão a CCB tá te levando para longe de Cristo. Ela é uma igreja organizada? É lógico que é organizada. Ela é uma igreja bonita, arrumada? É lógico que é. Mas eu desafio você a mostrar uma seita que não seja organizada. E eu até explico para você por quê. Todas elas são. Se entrar numa Testemunha de Jeová, a igreja é arrumada, uma ordem, uma reverência que não tem igual. Se você entrar em qualquer outra seita, é a mesma coisa. E por que esse fenômeno acontece? Eu vou explicar para você. Porque essas pessoas, eles são idólatras, eles adoram o templo. Então eles se entregam pro templo. Eles arrumam, eles adoram o culto, o formato, eles são obedientes, eles entregam a vida, eles vivem para o templo. A vida deles é o templo. Então não existe seita que não seja organizada. É justamente isso o que dá uma aparência de ser uma igreja séria, que não é séria. Eu não estou falando que ela não seja séria no modelo jurídico, fiscal, não. Séria com a Bíblia. Quer ver um detalhe? O que é obra de Deus? O que a CCB te ensinou? O que é obra de Deus? Não, agora eu aprendi por causa das lives. A CCB me ensinou o quê? Que a obra de Deus é a congregação. Irmãos, olha as irmãs de um lado, os irmãos do outro. Aqui nós não ganhamos para pregar. Aqui é tudo revelado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra, irmão, lá é quentinha na hora. Você chega lá, é quentinha na hora. No comecinho, quando eu vim, eu acreditava. Depois de uns anos pra cá, de 5 anos, hoje eu tô com 12. Com 5 anos, eu já comecei a entrar em dúvida. Só que eu não queria persistir nessa dúvida, com medo de estar errando e achar que não era Deus, entendeu? Abriu mais o leque ainda, depois que eu comecei a cair de gaiata nas lives do irmão no YouTube. Eu falei, rapaz, é o que eu tava vivendo e tinha medo de falar. Ó, é uma heresia, é uma mentira, é uma hipocrisia, é uma perseguição. Fala de amor, fala de tanta coisa, mas não tem. Eles amam, sabe? Aqueles mais simplesinho, bobinho, que tá alienado ali, que não faz nada.
Esses daí é top, porque não critica, não discorda de nada, não tem oposição contrária. Esses daí é top e usa esses como exemplo. E a igreja fica dividida em dois povos. O povo que o ministério conseguiu fazer, alienar eles nele, e um povo fica batendo por tabela, no púlpito, na hora da palavra. E o desejo de servir a Deus, que eles falam assim, Deus vai encher de dom na igreja. Daí no desejo você fala assim, eu vou usar esses dons aonde? É nas visitas. E quando Deus revelava a palavra, irmão, ia pregar a deixa palavra. eu falar pra você, ó. Você é uma pessoa que está sendo alcançada pelo evangelho. Deus vai te tirar daí. Ele vai te tirar daí. O desejo que você tem foi Deus que colocou no seu coração. Porque o dom é colocado pelo desejo, pelo amor. E você vai sair daí e você vai trabalhar muito para o evangelho de verdade. Pregando o evangelho genuíno, indo de cidade para cidade. Você vai pregar em igreja, você vai fazer conferência. Por quê? Porque o desejo que Deus dá, ele ajuda você a trabalhar esse dom, esse desejo, para poder crescer. E na CCB, você vai ficar sentado naquele banco duro de madeira lá, sem poder fazer absolutamente nada. Ainda mais se eles perceberem isso aí em você. Entendeu? Então você já está entendendo que a congregação não é a obra de Deus. A obra de Deus é o que Deus fez em Cristo por nós. E quando você trabalha evangelizando as pessoas, aí você está trabalhando para a obra de Deus. O que é? Levando as pessoas até a cruz, aonde Jesus está. Você leva as pessoas ali. Eu chegava a arrepiar ouvindo as lives. Eu falei assim, amor, olha o verdadeiro evangelho. Nós nunca ouvi uma palavra dessa da igreja falando do verdadeiro evangelho. É nós que é o Davizinho, é você que é Esther, é tudo para nós. Cristo está isolado, ele está abafado dentro da igreja. Irmão, olha, eu tô aqui para falar pro irmão e para todos que estão aqui nessa live, que estão ouvindo. Raizão mesmo. É muita perseguição, é muita luta, é muita mentira demais. E eu viajava para todo lado, congregando, buscando. Quanta coisa, um dia Deus me deu a palavra em Ourinhos, eu falei pro irmão, Deus me mostrou a palavra. Não tinha ninguém no banco da frente, só tinha um diácono. Eu esperei com a maior educação, pedi licença, falei assim, irmão, lá na Vila Brasil, em Ourinhos. Ele falou assim, pode sentar. Eu peguei, sentei e falou assim, espera oferecer para os outros irmãos, que só tinha um. Daí o diácono não foi, ele ficou insistindo, para limpar a barra dele. Daí eu levantei, irmão, posso servir a Deus? Fui lá pelo cantinho, assim, com toda a educação. Ele falou assim, você tem o ministério da palavra? O ministério? Eu falei assim, eu não tenho, irmão. Mas Deus se usa de mim na palavra. E nunca foi para ficar enchendo linguiça, não. Pregando benção. Dentro da simplicidade, da maior maneira possível, transferindo para o lado espiritual. Ainda sem saber. Daí eu voltei de novo para trás, porque ele fez eu voltar numa igreja que eu nasci praticamente. Na Anchieta, em Ourinhos. Falava salmo, a igreja ficou inteirinha revoltada, porque o povo é um povo bom. Só que tem muitos que estão tapados. Na hora da palavra, sabe o que ele pregou? Davi com o gigante Golias. Daí ele falou assim, igreja, o incircunciso se levantou hoje aqui, mas Deus colocou ele no seu devido lugar. Usou a palavra ainda para chamar eu de incircunciso. Eu falei, não dá para acreditar num negócio desse, cara. Então, irmão, é tanta mentira. Em camarada... Isso é Deus trabalhando na sua vida, filho. É Deus te mostrando que ele não tá aí. Deus tá te mostrando. Esse fato, alegoricamente, foi Deus falando, filho, eu não tô aí. Aí o Espírito Santo de Deus, irmão, ele não tem comunhão dentro da CB. O que você sentiu? É um impulso. O Espírito Santo querendo te usar para fazer a vontade dele, trabalhar. E quando você se levantou, tava lá o cooperador endemoniado, né? Porque quando ele tá perseguindo uma operação do Espírito Santo, o camarada tá endemoniado, entendeu? Então o que você vai fazer ainda? Você tem que ir embora desse lugar, igual muita gente. Irmão, detalhe, nós saímos da CB e estamos felizes.
tem vida e vida muito, muito boa, livre, para você estudar a Bíblia, sair desse misticismo, dessa invenção, você ir realmente para a palavra de Deus, ler, estudar a palavra, fazer uma teologia, encontrar uma igreja bíblica, onde os pastores vão te colocar para trabalhar, eles vão te pôr para trabalhar, você vai servir a Deus de verdade, e você vai esquecer isso aí. A CCB vai ser só um passado na sua vida, aonde você sofreu e tirou daí alguns ensinamentos que é para você ser humilde quando você tiver, né, um cargo acima das outras pessoas. É só isso que você vai tirar desse lugar. Irmão, esse lugar não tem nada. Aí só ensina vocês a ser religiosos, obedientes de homens. Uma falsa humildade que tem aí dentro. É uma falsa humildade. É uma falsa. Eles oferecem a palavra com falsidade. Você sabe disso? Ele não quer que ninguém levanta. Eles não querem que ninguém levanta, né? O dom de língua lá só serve para ficar glorificando o próprio homem. É para poder o ancião se sentir o máximo. Mas vê se eles querem que desce na igreja dom de palavra, dom de coisa. Eles não querem essas coisas na igreja. Eles só querem que Deus dá dom de língua. Eles querem que o povo vibra com eles. Se levanta um lá do banco e o povo fica daquele jeito, eles não gostam. Eles querem que o povo vibra só com ele só. Exatamente. Irmão, agradeço a sua presença, ok? Última pergunta que eu vou te fazer aqui, até para os CCBanos ouvirem e entenderem, né? Eu não sei se você já aprendeu aqui no nosso canal, mas pode ser que sim. Mas se não, você vai aprender hoje de novo e isso vai te ajudar a entender mais o Evangelho. Por que é que você serve a Deus? Agora, nesse exato momento que eu entendi, eu quero servir a Deus pelo verdadeiro Evangelho de Cristo. Crucificado no madeiro da cruz, que tomou os meus pecados. E a minha vida tem que ser por Ele, daqui para frente, tudo dedicado a Ele. Se eu for pregar uma palavra de Davi, é que ele era o Davi, que o pecado era Golias, que se apresentou, que Esther, que quando foi entrar no átrio... A pergunta, João Marcos, tá mais ou menos, não tá meio certo, ainda tá um pouquinho longe, mas eu vou te fazer uma pergunta, eu vou melhorar essa pergunta que é para você entender o que eu vou te responder. Se eu perguntar para um irmão da CCB, que você conhece, por que é que você serve a Deus, irmão? O que você acha que ele vai falar? Tem um motivo, que eles falam sempre, que eles testemunham até. Ele vai falar assim, porque eu quero, irmão, porque eu quero salvação da minha alma, eu quero entrar no céu, é o que eles vão falar. Exatamente. E você percebeu que nessa fala existe um egoísmo? Até nisso ele fala pensando nele mesmo. Você ia gostar que o seu filho te falasse assim, João Marcos, o seu filho, ele fala, eu só te respeito porque você tem uma casa e eu espero herdar ela. Você ia gostar? Eu não ia gostar. Eu não ia gostar, eu ia porque ficar você triste. Ia ver. Por quê? Porque você ia ver que ele tá, na verdade, interessado em alguma coisa que você tem. Mas e se ele te falasse assim, pai, eu te amo porque você me amou, você cuidou de mim, você me ensinou, você me educou, pai. E eu vou te amar pro resto da minha vida e eu vou cuidar de você. Qual das duas declarações você prefere? A segunda. Por amor, independentemente do que você pode oferecer. Ele te ama pelo que você é, Agora, entendeu? João Marcos, você acha que Deus não quer ouvir isso da gente? É claro que quer. Isso daí eu já ouvi você falando na live. Exato. Como que Deus provou que te ama? O que ele fez para provar que ama você, eu e todos nós? O que ele fez? Sair do seu reino de glória para morrer por um homem miserável que não merecia nada. Merecia só a morte vezes morte. Ele veio e dessa forma ele mostrou que nos ama, não é isso? Exatamente. E o que ele quer da gente? Que a gente reconheça isso que ele fez e a partir disso nós o amemos porque ele nos amou primeiro. E que a graça dele em nós produz bons frutos para o seu reino de glória.
Seja sincero, você já ouviu alguma coisa, nem que for um pouquinho perto disso, na congregação que você é no Brasil? Não, nada. Nada disso aí. É sempre nós. É sempre nós. É sempre. Exato, é sempre nós. Você tá entendendo agora que as próprias pregação na igreja da congregação, ela fica alimentando o egocentrismo do CCBN, que é pecado. Em tudo, ele está sendo alimentado dele mesmo. As pregações é me prometendo vitória, as pregações é me prometendo me dar coisas, e até mesmo a vida eterna ele vai me dar, se eu for fiel. Você vê que tudo para eles tem uma relação de Deus me dá coisa, e quando não é dando, é algo em relação em troca. Eu sou fiel e você me dá a vida eterna. Joia? Então eu vou te respeitar por isso, eu vou te honrar. Eu vou na igreja todos os dias porque eu quero a vida eterna depois que morrer. Eu vou tocar na igreja porque eu quero vida eterna depois que eu morrer. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo porque eu quero vida eterna. Não tem um que vai lá na frente e fala: eu amo a Deus porque eu era miserável e pecador e Ele me amou. Ele me resgatou. Pode ser que tenha alguém lá que sinta isso. Sinta. Mas por falta da CCB não saber explicar, não saber ensinar, ele não consegue fazer essa declaração de amor para Deus. Eu liguei uma vez, eu vendia pamonha. Por irmão ver como é que é a mente. É muita coisa que foi acontecendo. Eu tô falando isso aqui porque eu sei que tem muita gente que Deus vai abrir a mente através dessa live. Como das outras também abriu a minha. O ancião de Cambará, ele estava construindo uma casa. E aonde que ele ia, ele usava o púlpito para pedir material de construção. Uma irmã bem simplesinha foi pedir para cobrir a casa dela, que estava chovendo dentro com ternite, falar com o diácono. O diácono falou assim para ela: irmã, dobra o joelho no chão e vai orar a Deus. E o próprio diácono estava saindo com o ancião para a região, Ourim, Joaquim Tavra, Bandeirantes, usando o púlpito para pedir por tabela. Um dia eu liguei para ele, para Deus, irmão, o irmão quer comprar pamonha? Ele, para vender pamonha? Eu achei que você estava ligando para me dar um saco de cimento, 2 sacos de cimento, você ligou para vender pamonha. Ah, daí eu falei assim, olha o que o irmão foi me falar. E por eu ser muito fervoroso, ele falou assim, o Joelzinho da Central de Cambará, falou para mim, na minha cara, depois do culto: você tá pensando que é assim? Você chega aqui, usou essa fala. Eu não fala meia dúzia de calamanaia e acha que é assim? Bebeu, fumou, usou droga no mundo. Se eu tiver que colocar alguém para cooperador, eu vou pôr os meus filhos. Falou na minha cara, eu vou pôr os meus filhos. O Zé dos Santos estava do lado, ouviu isso. Eu vou pôr o meu filho para cooperador. E exatamente, colocou o filho dele para cooperador, mas só que o filho dele aprendeu isso daí que você está falando agora, saiu da congregação, entregou o ministério e foi para Batista. Glória a Deus, é isso aí. Mas isso aí, meu filho, é Deus, tá? Fazendo que essas coisas aconteçam para você sair fora. Deus não vai vir do céu, Ele não vai descer do céu e pegar na sua mão. Ele vai permitir que todas essas coisas aconteçam, que é a forma dele de colocar para fora dessa seita. Você vai ser humilhado aí, você vai ser rejeitado. É um menino sincero, simples, né, humilde, e não tem espaço para esse tipo de gente aí, tá? Entenda isso daí. E eu vou dar glória a Deus quando você for jogado para fora dessa seita. Ou você sai porque você quer, ou Deus vai te arrancar para fora, porque o que é dele, meu querido, ele tá tirando tudo, até o filho desse cooperador que você falou. Deus já arrancou para fora e ele vai tirar. Irmãos, estamos no tempo. Eu acredito que já estamos chegando, caminhando para o final dos tempos. Tá lá o sinal lá em Israel, lá vai acontecer muita coisa terrível, né? Isso são sinais do final dos tempos. As pestes que estão vindo aí, eu acredito que tá. E é por isso que Deus está escancarando essa seita para todo mundo ver. Só vai ficar aí dentro os fanáticos, as pessoas que se batizaram não porque creram no evangelho. Elas não ouviram o evangelho. Elas ouviram promessas e pregações, né, de que Deus vai dar coisa na vida delas, e por isso que elas querem continuar aí dentro. Eles não querem saber de evangelho. Não, eu quero ficar aqui porque aqui falou que ia mudar minha vida. Não, eu quero ficar aqui porque falou que ia entregar na minha mão aquilo que eu tenho um sonho. É isso que eles estão fazendo aí. Aqui então, irmão, vá visitar uma igreja bíblica. Não precisa contar nada
para ninguém. Não precisa levantar depois para poder testemunhar e pedir perdão. Não precisa. Deus não tá vendo nada disso. Ele não vai cobrar nada disso, tá? Mas vá visitar, tá? Eu sei que isso é um processo que é o Espírito Santo quem tá fazendo. Ele vai te soltar aos poucos, ok? Mas você precisa tomar uma ação. Já começa conversando na sua casa com quem mora com você. Já vão se preparando. Porque você já percebeu, meu filho. Você aí não vale nada nessa igreja. Não vale entendeu? nada. Você vale só para trabalhar aqui, de graça. Ó, se você não tem isso aqui, pior ainda. Esse negócio de revelação é uma mentira. Eles falam, tem que pedir hino, tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Para orar, tem que ser guiado. A primeira, o cooperador fala, irmão, ora a primeira. Virou moda aqui em Santo Antônio. O cooperador ora a primeira. Na última, ele dá o microfone pro outro todo culto. E quando o culto não tá virando mais, porque o povo não tá abrindo a mente, tá ficando cada vez mais gelado, estão dando de cantar hino de joelho, que antigamente não podia também. Agora canta 4-5-4 de joelho, 3-7-8 de joelho, pra ver se vira. E não tá virando nada. A pessoa ficar de joelho lá. Deus que me livre, eu levanto e vou embora. Ficar de joelho nada. Mas não vai, irmão. Aí eles podem virar pirueta aí dentro, rapaz. É Deus que tá tirando o povo. Acabou. Eles não têm evangelho, ponto final. E a cúpula do Brás tá dobrando a posse e tá só piorando a coisa. Irmão João Marcos, eu agradeço sua presença. Deus abençoe, viu, meu irmão? Eu preciso ouvir ali o restante da pregação do Hélio Bianco. Você viu aí a pregação, né? Jonas, é que você tá em desobediência e Deus vai trazer você de volta pro caminho. É sempre a mesma coisa. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, porque sem saber, sem conhecer, quantas das vezes sendo ensinado errado, agindo dessa forma. Rapaz, tem gente que tá até hoje esperando promessa cumprir. Mas você tá sendo sincero. Isso aqui, ó, é o primeiro sinal de que as amarras estão caindo, que Deus está se libertando. Quando o CCBano começa a ser sincero com ele mesmo. Ele começa a ser sincero e confessar. Olha, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu era assim, era assado? Isso, irmão, isso é a ação do Espírito Santo na sua vida. E entenda uma coisa, filho. Só vai acordar quem Deus quer acordar. Quem Deus quer acordar. Jesus, o próprio Filho de Deus, em carne e osso, pregando a palavra, e muita gente não creu, porque não era de Deus. Ele falou, vocês não são de Deus, vocês são filhos do diabo, por isso que vocês querem me matar. E hoje não é diferente. Levanta a mão pro céu hoje ainda e dá graças, porque se ele tá abrindo os teus olhos, é porque você é filho do rei. Você é filho de Deus, meu irmão. E você é novo. Tem muita coisa para estudar. Você pode fazer uns cursos de teologia bom, tá? Para você poder entrar numa igreja e realmente trabalhar pro evangelho de verdade. Fazer algo de verdade. Ou seja, pregar evangelho de verdade. Não essa lorota, né? Que é pregado na CCB. Porque eu sempre falo para minha esposa aqui, amor, chega um ponto que os homens de Deus, tanto da igreja e quem participa de oração, começa a pregar por experiência de cristão, de estar em movimento de oração. Você vai conhecendo a prova do povo. Você chega numa casa que nem na minha aqui, chegam os irmãos aqui de fora. Primeira coisa, ele vê a casa sem reboco, ele já está mapeando, ele já está analisando. Chegou na oração, ele fala, eu vejo um reboco, eu vejo isso, eu vejo aquilo, entendeu? Eu vejo uma mansão. Aí já vira. Se for o profeta mais piruta, aí ele já promete mansão, e eu tô vendo vocês entrando numa grande casa, e Deus vai fazer, aí o coitado vai dormir feliz, rapaz. A mentira, irmão, a mentira, ela dá uma alegrada. Ela dá uma alegrada, ó. Essas pregações da CCB é igual droga. Você tá com a vida destruída, mas o camarada usa droga, ele vai dormir feliz. Ele vai dormir alegre, viajando na cabeça dele. Ele vai, amanhã acorda, é o dia, é outro dia, volta tudo normal. Aí o que o drogado quer quando acorda no outro dia? O que ele quer? Quer mais. Eu ficava louco. Não, agora eu quero pegar mais uma oração. O céu já falou comigo. Você quer o CCBano, ele sai procurando culto. Quando não tem, ele sai procurando oração. Ele sai procurando... Tem
Tem irmão que sai até durante o dia à tarde procurar irmão de oração na casa de alguém porque ele quer a droga. Ele precisa que a dopamina dele suba de novo. A dopamina é aquela parte do prazer no corpo, né? Quando você ouve essas coisas que você não tem condição de alcançar e você acredita naquilo, aquilo gera um êxtase em você, uma alegria. Você sai dali com um ânimo renovado. Não, Deus vai me abençoar, eu vou ser isso na vida, aquilo outro. Só que vai passando os dias, 1, 2, 3, isso cai. Você começa a perder a esperança porque você começa a viver a sua vida de verdade. Aí você vai vender as pamonhas. Pamonha não vende. Começou, barrar um pouco as pamonhas, eu não tô vendendo. Aí você começa a ver aquela mansão ficando longe de novo. Tá ficando longe, eu não vou pra mansão. Aí o que você faz? Preciso ir buscar a droga de novo. Isso é droga, irmão. Isso é pra enganar, tá? Alegra, lógico que alegra. Você tá sentindo alegria aí, irmão? Lógico que eu tô. O camarada tá falando que eu vou acordar milionário, você acha que eu não vou ficar alegre? Você tá sentindo alegria? Então é Deus. Não é Deus, irmão. A mentira alegra muito mais do que a verdade. A mentira. Alegra. E quando aparecer Se eu falar pra minha filhinha, se eu falar pra minha filhinha agora, semana que vem, e eu vou estar mentindo pra ela, hein? Mas se eu falar, semana que vem eu vou te dar uma bicicleta elétrica. Você acha que ela vai dormir triste ou feliz? Super feliz, super. Feliz, né? E é uma mentira. Mas ela vai dormir feliz, é igual você recebendo. Vai todo mundo embora pra casa depois do culto. Que glória, irmão. Que culto maravilhoso. Vai todo mundo feliz pra casa, contente. E não vai cumprir nada. Quantas vezes eu marcar no calendário, pegar aquelas palavras na igreja, do irmão entortar a boca de lado e pingar baba. Pra assim, dentro de 7 dias, 7 minutos, eu tô criando o caminho, já pode marcar. E nós marcava. Passava 7 dias, nada. Daí, não, irmão, mas você pegou a palavra errada. Mas você prega no coletivo na igreja, tem alguém lá numa igreja de 100, alguma coisa vai acontecer nos 7 dias. Mas coisas comuns, coisas da vida, entendeu? Nada além do normal. Só que o povo aí... Dá vontade de fazer o seguinte, rapaz. Quando pregar isso numa igreja, dentro de 7 dias alguém vai ver uma obra. Se tiver um cooperador honesto nessa igreja, quando der 7 dias ele levantar no culto e falar assim, irmão, eu anotei aqui, 7 dias atrás, teve um pregador que veio aqui visitar nós e falou que Deus ia fazer uma obra grandiosa na vida de alguém. Levanta a mão aí em quem cumpriu. Rapaz, o negócio ia ficar feio, hein? Ia ficar feio, porque eles acreditam, eles confiam nisso, que ninguém vai falar nada. Ninguém vai fazer, então não vai ficar descoberto a mentira desses falsos profetas. João Marcos, eu desejo do fundo do meu coração, eu sei que Deus já está te libertando, só de você enxergar essas coisas, vai chegar um momento que a sua permanência aí vai ficar insuportável, tá? E eu dou graças a Deus por isso. Já tá. Eu só tava meio indeciso, eu tava achando que era algo do demônio dentro de mim. Daí apareceu a live do irmão. Daí eu comecei e falei, rapaz do céu, é Deus. É Deus, porque pra mim não existia mais nenhum lugar do mundo que era a congregação que salvava. Até, no entanto, eu ficava provado com aquele fardo, meu Deus, eu não posso errar, eu não posso perder. E quantos, vai dar até dó, cara, quantos dos meus amigos, irmãos, companheiros, que eles mudavam a calçada para não passar na frente. Eu não quero nem pisar num lugar que um pecador pisou. Eu vi isso daí com os meus olhos, de pregar que não é o seu lugar. Irmão, como é que o pregador prega mesmo aí? O profeta? Faz aí de novo. Sobre o quê? Sobre isso que eu falei? Não. Como que os pregadores pregam mesmo? Os profetas? Os profetas que pregam aí, como é que é mesmo? Ele fala assim... Por exemplo, que nem aqui, a casa aqui tá desse jeito, assim, você que acredita, irmão, na visão? Dentro de 7 dias, eu já posso ouvir o chiado do caminhão de material de areia chegando, eu vejo os anjos descendo com cimento, com cal, e vai vendo. E a irmã querendo para ampliar a casa pro fio, para isso aquilo começa, fala em língua e manifesta e dá glória a Deus. Com uns dá certo, e uns não dá, porque às vezes a vida já tá aprovada, já tá naquela Aleluia! guerra. Como é que é? Meu Deus, assim, como é que as pessoas caem nisso?
Pega a bola de fogo aí agora e joga a bola de fogo. Um helicóptero. Quantas das vezes eu mesmo já pregar na oração, naquela como eu vejo um helicóptero com os anjos descendo a rapel, entendeu? Olha, você vê, hoje eu fico vendo, nada a ver, rapaz. Anjo descendo a rapel. Meu Deus, né? Sempre tentando criar uma coisa nova pra poder deixar mais bonito, né? Sempre. Porque querendo crescer no dom, querendo crescer. Senhor, eu quero ir. Me enche, Senhor, me enche, porque é tanto irmão pregando diferente, eu não quero ficar só nas mesmices, porque a palavra fala, com leite racional vos criei, não com manjar. Eu não quero ficar um crente parado, vendo a guerra na vida de alguém, e chegar numa casa e não falar nada, entendeu? Mas estava errado, tentando fazer o certo. Agora não, agora o céu está se abrindo, e até você mesmo começa a se sentir mal. Senhor, eu estou pregando tanto, os meus companheiros estão anunciando tanto, parece que prega 100, cumpre 2. O que está acontecendo? E até comigo mesmo, quantas profecias, quantas palavras. Não é assim, a gente precisa se esforçar, trabalhar. O irmão fala, irmão, eu vou preparar as coisas. Daí chega na casa, cruza o braço, não quer trabalhar, só quer fazer visita, só quer orar e não quer pôr a mão. Tem ateu que nem em Deus crê e tem uma vida financeira boa, passa em primeiro lugar na faculdade, não precisou de palavra, não precisou de nada. E nós fica buscando motivação para estudar, que é dever nosso, para aprender, que é dever nosso. Isso já é complicado. É, meu irmão. Então você, graças a Deus, já tá acordando. Rapidinho você vai cair fora daí. Não tem espaço pra você aí. Eu fico feliz por causa disso, rapaz. Tá? Tem gente aqui, ó. Tem CCBN que tá há mais de 1 ano no meu canal ó, e ainda continua a cabeça dura e não acorda. Ou seja, é só por Deus mesmo, rapaz. Não tem o que fazer, não. Antigamente eu ficava até triste, magoado de tanto falar e pregar, mas eles não convertiam. Mas aí a gente entendeu que não é um trabalho nosso converter ninguém. A gente prega, quem converte e convence o homem do pecado é o Espírito Santo. João Marcos, você quer dar um recado aí para alguém, para seus irmãos da SCB, alguma coisa aí para você finalizar? Tem? Irmãos, é seu espaço. Muitos podem pensar, muitos, tá cuspindo num prato que comeu. Não. Olha, o que eu apanhei nessa obra, hoje eu já não falo mais graça, eu falo hoje nesse sistema corrupto, nesse sistema falido. Eu sei que tem uns que tá doendo, que é a mesma coisa de tá cortando o coração dele, mas não cai nesse engano mais não. Não cai nesse engano mais não, porque eu vou ser sincero, é muito lobo vestido de ovelha. Passa pano pra um e tenta matar o outro, porque é tipo uma pessoa que nem eu, pobre, não tem muito o que oferecer pro sistema. Não tem que estar me bajulando, porque de mim não vai sair nada. Bajula aquele que tem, entendeu? Eu conheço irmãos, eles falam de liberdade, disso, daquilo, mas porque tem a pamonha, tá reinando com liberdade, com tanta coisa. E quanto simplesinho, que aconteceu um negocinho desse tamanho, ó, mandaram embora. Mas não tem nada, não tem ninguém que lute por ele. Tá em depressão, se cortando o braço. E o povo passando do outro lado da rua. E o povo que fala mal. Cabelão lá no pé. Saião lá no pé. E morto por dentro. Falando mal, criticando, julgando. Acabou esse negócio de amor. Então, irmãos, ouve esse homem. E o que Deus está dando na boca dele. Pode ter certeza. Ouve com mais atenção. Fecha o seu coração um pouco para esse sistema. Eu sei que é dolorido para muitos, mas ouve. E você vai ver que é verdade. Não é mentira. Não é mentira, é mentira o que eles falam, e é verdade o que está saindo da boca dele, porque ele fala e confere nas escrituras. E todo CCBano que entra na live fica patinando, rodeia, uns quer profetizar, eu dou risada, porque quando o cara é da oração vem na live, eu já sei, esse daí é do reteté, já vai meter a profecia para ele, que Deus vai fulminar ele. Eu dou risada, rapaz. Nada. Eu já tô eu tô tão bem vacinado que você observa, isso aí não põe medo em mim, não me assusta, porque eu sei que isso não é de Deus, eu tenho garantia sobre isso. Irmão, Deus abençoa, tá? Espero que você apareça mais nas lives aqui. Tem outros irmãos aí que iam gostar de ter você na live, aí o Júlio, os outros aí que gostam. Você tem um jeitão do profeta aí e você fala a língua do CCB. Isso é muito bom. Tem muita coisa, irmão. Isso aqui é só, eu não contei 1% do que eu vivi. Eu era de viagem, fui pra Argentina, fui pra tantos lugares. Olha, você mora onde, João Marcos? Hoje qual que é a cidade? Em Santo Antônio da Pratina.
Ah, você falou. Santo Antônio da Platina. Santo Antônio da Platina. Aqui, a santa é forte. É forte. Aí a padroeira. É igual a Aparecida aqui. Aí é fogo, rapaz. E eu não sou alienado em irmão nenhum. Eu sempre fui assim, por isso que eu fui perseguido. Aí não tem romaria, não? Você não vê os CCBanos na estrada fazendo caminhada até Platina? Aí não tem, não, né? Igual acontece aqui pra Aparecida. É que aqui na Aparecida, quando é dia 12 de outubro, tem um monte de romeiro passando aqui, indo pra Aparecida. Aí não tem romeiros, não, né? De CCBano indo pra Santo Antônio da Platina, porque foi aí onde nasceu a santa, né? Não. As igrejas, os irmãos estão implorando por gente. Ninguém quer congregar. As igrejas vazias. As palavras, tem vez que eu chego na igreja, só pelo jeito que o irmão tá mapeando, eu já sei qual é a palavra que vai ser pregada. É sempre essa: a multiplicação dos pães, Jesus no mar, Davi, Golias, José, Esther e tudo. Irmão que entrou aqui hoje, o vento tá passando, o seu barquinho tá afundando, essa enfermidade não é pra morte, mas é pro meu nome ser glorificado. Resumindo, a pessoa que ouviu morreu. Eu vou te libertar dessa diabetes. O irmão chega na casa e doce, leite condensado. O que aconteceu? Perdeu o pé, perdeu a perna, morreu também. E a palavra, onde que ficou? Tudo ensinado errado. E o povo tá acreditando. Daí o se desanima porque fala, a palavra não cumpriu na vida da minha mãe, porque minha mãe sempre chegava cheia de fé, falando que Deus vai fazer isso, que Deus ia libertar. Agora morreu. E agora? Cadê a palavra? É assim. A minha mãe mesmo sempre falava, meu filho, Deus falou que enquanto eu não descesse a sepultura, eu ia ver todos nessa graça. Resumindo, morreu e ficou um punhado para trás que não batizou. Eu fiquei pensando, falei assim, será que... É tudo conversa furada, irmão. Tem muita coisa para falar aí. Eu era do campo, o linguajar de muitos irmãos de oração, do campo da oração. Eu sei o que tem. Eu sei o que tem. Quantas orações de nós participar, de antes de chegar na casa do irmão, eles falaram assim, irmão, nós tá indo numa casa, tem uma irmãzinha lá que tá aprovada, tem um irmão que tá nessa situação. Chega lá, você já mapeia na comunhão. Já fala, mapeia na comunhão. Pra já chegar lá e já ficar estudando mais ou menos o que a casa tá passando, o que tá acontecendo. E o cara fica quietinho e nem até o jeitinho de andar, aí chega meio assim, ó, meio carcundinho, meio com os olhos meio triste. Amém, irmão. E chega na oração, daí dá aquela impressão que ele tá super tomado, que o céu incorporou nele. Daí ele chegou fraco, né? Dá aquela impressão que ele chegou fraco, humilde, ele chegou cabeça meio assim curvada, com a Bíblia na frente aqui, né? Segurando. Não, Bíblia não levanta a mão. É meio olho só, né? É, meio olhinho. Parece que nem abre o olho direito. Meio olhinho. Deus e o cabelinho na abençoe, régua, penteado pra trás, assim, chamadão assim pra trás. E chega e a gravata meia torta, que dá a intenção de poder, tomado 100%, sabe? Gravata torta. Se pedir pra sentar em algum lugar, alguma coisa, sempre... Não, Deus abençoa. Fique em paz, irmão. Fique em paz, fique em paz. Ele fala, Deus seja louvado, eu não tinha nada. Só... Começa devagarinho, né? Começa bem lento. Eu dava risada que às vezes na oração não tinha nada, ninguém tinha nada. Daí na hora que uma chorava, então Deus acabou de me revelar para aquela que tava chorando, porque daí já abriu a porta, porque quando tava tudo quietinho, ninguém esbochava nada, eles ficavam caçando uma porta para entrar. Daí depois que um chorava, daí o outro vinha também. Não é pegando rabeira não, irmão, mas Deus mostrou também que ia. E pegava a espada, e cruzava a espada, rapaz do céu. E era anjo sentado. Eu fui fazer uma visita no interior de Minas Gerais, eu já era crítico desses brabos mesmo. Eu fui fazer uma visita lá, eu tava lá, eu era da congregação na época. Aí eu entrei na casa de uma irmã que era viúva e tinha mais uma outra irmã viúva também que era vizinha dela. Aí entraram, aí elas contaram lá pra a gente tomando um café, ela contou que foram os irmãos do Rio de Janeiro, fez uma bagunça na casa delas e profetizou isso e aquilo, mas o esposo acabou morrendo, ele falou que não era pra morte, e aquelas coisas todas. Aí eu dei um conselho pra ela, falei assim, irmão, eu vou te dar um conselho que vai acabar isso, nunca mais vai ter, só que você tem que seguir o conselho a fio. Quando chegar alguém de fora aqui, você não fala nada do que tá acontecendo na sua vida, nem na sua casa. Não fala, nem que pressione. E aí você fica observando
se eles vão falar ou profetizar alguma coisa, não. Pode ter que ter uns malucos aí que mesmo assim profetiza. Mas se você não falar nada, eles não acertam a situação da sua vida, tá? Porque essas pregações aí são tudo pela carne. As duas ficaram com os olhos desse tamanho, que eu acho que eu fui a única pessoa que entrei lá para falar isso para elas. Eu nunca gostei disso, nem da época em que eu tava na congregação cristã. Eu nunca gostei. Esse negócio de ficar brincando com o sentimento dos outros, dizendo que Deus mandou falar o que Deus nunca mandou falar. Isso é coisa do demônio, rapaz. Se CBN fica brabo que eu falo essas coisas aqui, mas eu não posso ficar dando volta para falar. É o demônio. Se não é o Espírito Santo, tá incorporado pelo demônio, porque o corpo vai ser ocupado por algum espírito. Isso foi Jesus que falou. Se o Espírito Santo sair, vai entrar os demônios. Olha, vou ser sincero, no comecinho que eu vim, até os primeiros 5 anos, naquele gás e de desejo de anunciar, rapaz, eu acredito também que o inimigo montava de cavalinho, entendeu? Pode falar o que vim pra reta aí, entendeu? Ô Marcos, esse irmão aqui, ele era cooperador da CSB. E dizem que ele era ungido com óleo de freio. É aquele que não profetizava, ficava lendo. O que você acha desses irmãos na congregação? Na época de profeta, que você é CCBano. Fala aí. Não, aqui nós é conhecido como trava. Fala, ixi, aquele irmão é trava, cara. Aquele irmão lá, se tiver na oração... eu já peguei oração, que se tivesse um trava... Eu já ia num lugar desse aqui, Eu gostava de ouvir palavra de doutrina, que a palavra de doutrina é falar que você não pode jogar bola, que você não pode botar uma bermuda, que você não pode... Eu gostava dessas coisas, porque eu era bem rigoroso e bem rígido, né? Eu gostava daquele irmão que lia a Bíblia e ficava lá tentando explicar, mas não explica nada. Ficava tentando explicar, mas não ficava fazendo barulho, bagunça, nada. Mas ficava tentando. Eu gostava disso. Que acabasse o culto no horário. Se passasse do horário pra mim, já perdeu a guia de Deus, eu já ficava irritado, né? Era pra acabar 9 horas. Se eu visse que tava chegando 9 horas e o irmão ainda tava pregando a palavra, eu já perdi a paz. Eu era desses ranhentos, desses bem travado também. Eu nunca gostei dessas coisas. Né? Mas eu ia me dar bem. Já é um lugar que eu ia congregar bastante. Há 5 anos atrás, se você tivesse numa oração com nós, com esse sistema, o que nós ia fazer? Não eu, porque era o dono da casa e os mais velhos de tempo de oração. O que eles iam fazer? Esperar, fazer uma oração só o Pai Nosso rapidinho, mandar você embora, depois se fosse embora e falar assim, agora... O trava saiu, vamos orar agora, que agora o céu vai descer, entendeu? Era desse jeitinho. Ai, que bacana. Rapaz, pensando nisso, acho que já fizeram isso comigo. Eu já peguei umas vezes. É mesmo, já teve umas orações que acabou muito rápido e eu vi que o povo ficou e eu tava indo embora. Eu dou graças a Deus, rapaz, né, de ter ido embora, porque eu já fiquei em umas que ficou até tarde que eu não aguentei. Eu saí de lá só por dentro. Também nunca mais me chamaram. Mas, João Marcos, antes de você sair, aqui no chat, aí dentro do próprio StreamYard, você vai ver aí, eu coloquei meu telefone, tá? Anota meu telefone aí, entendeu? Você tá vendo aí? Conseguiu ver? Antes de você sair de vez da live, não vai falar meu número aqui, né, irmão? Pelo amor de Deus. Pera aí. Vai falar assim, não, eu vou receber mensagem, eu vou olhar, vai ter 200 mensagens aí, né? Mas tá aí o meu número aí, você anota ele, tá? Anota ele aí e quando você quiser a gente vai marcar uma live aí só com você pra gente entender um pouco como é que é esse sistema aí, CCBano como é que fala? Da tribo dos profetas, né? A tribo dos profetas aí. Faz bastante pergunta, que eu tenho um monte sobre os ministérios, sobre o que eu passei, sobre o que eu vi e muita coisa pra falar também. Muita coisa. Olha, eu tô com vontade de descarregar um caminhão também, porque eu tô revoltado de sofrer igual gato no saco na mão desses irmãos. E desejoso em fazer o bem. Entendeu? Desejoso em fazer o bem. E só tem bem quem tem a pamonha. Você sabe que eles vão te procurar depois aí, né? Eles já vão começar a te tratar bem. Já vão te procurar. Ó, só agora tem 700 pessoas assistindo a live. Vai chegar em 10 mil essa live, em 10, em 15 mil.
E vai chegar aí na região. Eles já vão te procurar com bastante cautela, é lógico. Já vão querer te contornar pra te segurar, tal. Então fica ligeiro aí, meu filho, tá? Não se apega nesse lugar não, rapaz. Não vou. Se liberta. Não vou, porque, olha, vou ser sincero, Josafá. A minha esposa é testemunha. Ela chorava de ver eu tarde da noite, reclamando, Deus, por que o Senhor não me dá dom? E os irmãos matando. Do púlpito, um dia, o ancião de Andirá, o Esteva, reclamaram que eu dava glória muito alto. Na minha simplicidade, eu tinha 1 ano de batizado, nunca foram na minha casa tomar um café para conversar comigo, nunca foram na minha casa. E naquela alegria, de coração e de alma mesmo. Na hora do púlpito, ele pregou, irmão, você vem aqui, você fica gritando na orelha dos outros, e o povo dando risada. E eu sempre cantei desafinado, porque eu não sabia cantar, e eu achava que estava cantando certo, fazendo um tenor. E moía na igreja cantando. Daí eu percebi que o banco onde eu sentava começou a ficar vazio. Daí eu falei assim, rapaz, será que eles estão com ciúme do dom? Daí o Décio, que era o encarregado de camarada, falou assim, irmão, você canta desafinado demais, você desafina uma orquestra. Ele falou pra mim. Não, mas cantar desafinado também ninguém merece, viu, João Mar? Pelo amor de Deus, eu já congreguei num lugar que o irmãozinho cantava tão mal que ele conseguia me tirar do ritmo do hino, rapaz. Aí não dá mesmo, Marcos. Pelo amor de Deus. Aí que tá o X da questão. Aí que tá o X. A pessoa nunca te viu, não te conhece. Vai lá na sua casa. Ou chama você num cantinho. Tinha um irmão da minha comum, ele cantava tão mal, ele conseguia desafinar de um jeito que eu não consigo nem imitar, pra você ter uma ideia. Ele consegue cantar um hino e você não consegue lembrar da melodia. O camarada ele canta tão ruim que você não lembra da melodia. Você tá cantando junto com ele, mas a voz dele era mais alta, que me fazia esquecer a melodia. E eu ficava perdido, ou seja, eu acabava não conseguindo cantar. Falei, não dá pra ficar perto desse irmão. Tem gente que não nasceu pra cantar, nem dentro de casa. Né? E agora tem uns que desafina mesmo, porque... Eu toco violão, eu canto, entendeu? Afinado, eu consigo fazer umas partinhas também. A minha esposa canta bem desde nascença, toca instrumento. Profeta, tudo toca violão, né, gente? O que você acha desse aqui, ó, que usa a palavra fi no final? Desce o chicote, fi. Esse fi aqui é de profeta, né, não? Não, esse aí também mastiga o babalu de fogo, como diz o ditado. É o fi. Colocou o fi no final. Tem um palavreado de profeta, né? Você conhece quando o camarada é profeta, né? Quando ele vai testemunhar, dependendo de como ele começar a falar, dado o momento, eles começam devagar também no testemunho, né, irmão? Eu agradeço a Deus, irmão, que Deus a preparou de uma viagem, está vindo, aí ele fala de tal lugar que ele está vindo e tal. Você vai, isso é profeta. Ele começa a olhar pro teto, eu agradeço a Deus, porque eu sou o mais pequenininho, mas na comunhão dessa igreja. Mais pequenininho. Essa falsa humildade esses camaradas têm. Os camaradas, o profeta já é um camarada que gosta de se aparecer. Ele já é. Ele vai falar, eu sou o mais pequenininho. Como é que é mais? Fala aí. Tem muitos profetas aí que levam o título de profeta. Só que, coitado, eles precisam chegar uma live dessa para eles entenderem o assunto. Porque eles estão aprendendo também. E eles têm desejo, igual eu tive lá no passado, mas um desejo que estava desviando do foco, que era Jesus Cristo. Mas eles querem acertar, eles querem ver uma casa liberta, mas tem uns que apela demais. E tem que, toda oração tem que ter alguma coisa, entendeu? E é carro, prega pra parede, eu vejo a parede falando, eu vejo uma boca nessa parede, a parede tá falando que não aguenta ver você mais chorar, não aguenta ver o mais... A parede não aguenta mais ver você chorar. Eu tava na minha casa, gente, aí chegou lá os profetas, eu queria saber se tem alguém aqui que não já foi vítima de um profeta. Vítima. Por que eu vou te falar isso aí pra você? Rapaz, chegou uns profetas lá na nossa casa. E aí, nós fomos orar. Não, eu tava na casa de outra pessoa. E nós fomos orar. E lá em casa, eu tinha acabado de comprar uma televisão. Isso foi em 2007, eu acho, 2000. Comprei e coloquei lá na sala aquela televisão de 21 polegadas, meio tubo, né?
Era um tubo, ainda tava começando essas de LCD, tava lá. Não é que na hora que acabou de orar, que a gente ficou de pé, tava eu, minha esposa, e o camarada olhou pra mim e falou assim: irmão, Deus não me mostra muita coisa não, mas o que dele tá dando eu vou falar. Eu não sei porquê, irmão, mas eu vejo um T e um V no irmão. Um T e um V. Eu fiquei pensando, que desgrama é essa de T e um V? Quando eu fui embora é a TV. Rapaz, eu peguei aquela TV, eu cheguei em casa, olha só como a gente é vítima, a gente é inocente, né? Eu queria pegar aquela TV e ir no rio que tem que jogar. Na mesma hora, eu falei, não, isso aqui não pode, se Deus tá mostrando para aquele irmão, ele nem veio em casa, ele nem veio na nossa casa, mas é lógico que ele vai falar isso. Ele não quis falar na cara que era TV para não pegar mal, mas ele já deduz que pode ser uma televisão, quase todo mundo tem, né? Ou seja, ele arriscou uma profecia, né? Aí eu coloquei para vender, rapaz, num preço muito camarada, no outro dia vendeu. No outro dia vendeu. Passou pouco tempo, nós não aguentamos, aí compramos outro. Nós não aguentamos, comprando outro. Vai ficar fazendo o que em casa, rapaz? Também? Pegou um culto num lugar e nós tudo dando glória a Deus. O irmão pregando o Senhor Jesus, da viúva de Naim. Daí, da hora da palavra, falou assim: irmão, como o Senhor Jesus tocou no esquife, Deus vai dar um esquife para essa igreja. Quem tem glória, dá glória. E começou a anunciar. E eu falei, depois de um tempo, nós tudo dando glória a Deus. O esquife é um caixão, né? Exatamente. Esquife é o lugar que carrega o morto. Esquife era tipo uma madeira onde o corpo ele é tipo numa rede, entendeu? Aham. Ele era tipo numa rede e o esquife era aquele troço que carrega aquela rede, né? Eram os homens que carregam aquela rede ali. Mas a gente sempre é difícil você não ter alguém aí que não foi vítima dessas profetadas. Eu vendi a TV e hoje a CCB tá na TV ali, tá aí na TV, rapaz. Como é que explica isso aí? E se nós tivesse jogado fora, quebrado aquilo lá, né? Graças a Deus a minha esposa não vai jogar no Rio não. Pelo menos vai vender. Não. Vamos vender para não jogar dinheiro fora. Olha como era, olha você ver, olha a loucura. Nós tava na oração assim, às vezes comparava. Daí nós pegava um cabo de vassoura e falava, mas aqui é uma metralhadora. E nós vai dar um tiro no diabo. Cavatora, rapaz. Ah, meu Deus do céu, gente do céu. Não, eu já fiz isso aí eu falo, eu já fiz isso. João Marcos, você também, terrível, hein? Procurando dom aí, você até inventando coisa, hein? Tá igual a Igreja Universal, sempre tentando inventar uma coisa a mais do que os outros, né? Daí nós tava numa oração em casa, daí um servidor falou assim, nós vamos fazer uma loucura aqui, vinha sempre gente em casa. Eu acho que eu tinha uns 3 anos de batizado nessa época. Como o povo deu 7 voltas em volta do muro de Jericó, nós vai sair, não era aquela lá em Cabaré, vai dar 7 voltas em volta dessa casa. E saiu todo mundo, os velhinhos, tudo, e nós dando, e o cachorro atrás dando 7 voltas também. Todo mundo dando volta na casa, rapaz, é mesmo. E os vizinhos? Não. Vixe, os crentes pirou de vez. Não, é porque você não sabe, mas os vizinhos que tá perto da sua casa, ouvindo as gritarias direto que vocês deviam estar fazendo aí, as gritarias e tal, de repente a velhinha do cara vai querer sair lá na garagem um pouco, olhar, sei lá, no quintal, olhar, olha lá, os crentes agora estão dando volta. Em volta da casa. Esses caras são tudo doido, rapaz. Lá perto de casa, lá teve lá uma visita. Não teve foi lá na minha, não. Teve até unção com pó de café. Ungir com pó de café. Olha aí. Lá, rapaz, uma vez lá tava tendo movimento de oração lá e gritaria e bateção de palma. E era perto de um bar. Aí um camarada do bar resolveu ir lá reclamar. Ele foi lá reclamar, quando ele bateu palma, né? Um cara barbudão lá, bateu palma, veio a irmã lá marchando no chão, batendo palma, o camarada vazou do bar. O camarada olhou lá e falou, que isso? Aquela mulher andando daquele jeito, falando em língua e marchando e apontando pra ele, ó. Nem os caras do bar, rapaz, quiseram se meter com os CCBanos. Nem os caras do bar, uma barulheira. Pra você ter uma ideia, o barulho foi tão grande que até um bar ficou incomodado. E é um bar lá que os caras jogavam lá truco, assistia jogo de futebol, era uma barulheira. Os camaradas foram, eles foram lá, mas a mulher veio lá apontando o dedo pra ele dizer,
vazou fora, ninguém nunca E a mais foi lá catiça? incomodar os E crentes. a catiça que ele joga? E fala alto pros vizinhos escutar. Se perseguir, Deus vai matar. E fala desse jeito. Eita bexiga, mandando recado pros vizinhos mesmo, desse jeito. Vai falar de um jeito, porque quando chega na casa, o dono da casa fala, opa, tô com um carnal aqui do lado, aqui, o vizinho aqui, não tá gostando muito, cara, tá reclamando, sabe? Daí o outro que chegou na casa, ele usa esse argumento, entendeu? Senhor Deus, quantos que estão perseguindo, que não gosta, mas tá na bebedeira, tá nisso, tá naquilo, entendeu? E vai. E começa a jogar catiça, fazer macumba no nome do Senhor. Mas se é comigo, é nessa hora que eu vou lá bater no portão. Nessa hora aí. Brincadeira, crente barulhento, rapaz, que tira a paz dos outros. Isso não tem nada de cristão. Isso não tem nada de cristão. E no culto, o que mais engana é aqueles irmãos que não participam muito de oração e não gosta também, mas é aqueles também que fica só naquele maciozinho e ó, dividindo a igreja em dois. Aí, mas tem muita coisa, eu vou contar pro irmão, você vai ver mais pra frente. Olha, eu tenho argumento aqui pra conversar, pra falar, umas 10 lives pra contar tudo o que aconteceu. É longe, é muita história mesmo. É muita coisa boa, porque os amigos, tem uns amigos que gostam da gente. Esse daí, rapaz, é top demais. Só que é pouco, é 30%. O resto é tudo matador. É a maioria, é tudo matador. É só Deus na vida. É complicado. João Marcos, Deus abençoe, irmão. Fica na paz do Senhor Jesus. Eu vou rodar o vídeo aqui do Hélio Bianco para poder explicar pro povo uns assuntos aqui. Tá bom? Você anotou o número aí? Depois Já você... tirei um print aqui. Isso. Manda um alô lá depois e a gente marca uma live aí só com você. Aí sim a gente vai correr a live aí para falar um pouco aí desse movimento da profecia na Congregação Cristã no Brasil, ok? Tá. Perdoa que eu não tenho muito assim, a ver, respeitar, assim, tipo, eu falo um pouquinho, você fala um pouquinho. Quando eu emendo, eu vou falando. Não, tá tudo normal, não fez nada. Aqui é bate-papo, meu irmão. Aqui não tem formalidade, é como se eu estivesse na sua mesa aí agora batendo papo. E todo mundo que tá aqui assistindo é gente de casa também, é tudo gente simples. Povão, aqui não tem essa formalidade. Aqui é só um canal para poder transmitir o que eu falo, para eles poderem me ver, para eles poderem. Não tem, aqui não é um programa de televisão. Não é nada disso, irmão. Isso aqui é tudo na simplicidade e a gente faz do jeito que dá aqui. Tá bom? Fica tranquilo, João Marcos. Não fica preocupado, não. Saiu o peso das minhas costas. Aquele peso, sabe? Aquela sensação ruim. Eu achava que não tinha Deus, porque não conseguia nada. Era rejeitado, achava que Deus não me dava dom, que Deus não estava me enchendo de visão. Falava, amor, eu tô buscando, por que Deus não me dá visão? Eu quero chegar numa casa, eu quero ver, assim, o que a pessoa falou, o que ela conversou naquele dia, sabe? Para me pregar para ela. Querendo acertar. E bravo com Deus ainda. Falava, Deus, você não gosta de mim. Mas ele atendeu sua oração, irmão. Ele atendeu sua oração, tá abrindo sua visão. Agora eu tô em paz. Tô leve, livre, leve e solto. Ele tá abrindo a sua visão, que você tá enxergando toda essa enganação. Você quer uma visão melhor que essa aberta? E eu com medo. A Bíblia fala, os que não crê é aqueles que estão com os olhos tampados, vendados e os ouvidos tampados. Foi o que Jesus viu. Aqueles que vão crer, aqueles que Deus quer, foi aqueles que ele abriu os olhos e destampou os ouvidos. Então agora você tá enxergando. Agora. E vai enxergar mais. Amém, se Deus quiser. Deus abençoe, profeta. Amém. Saúde em casa, viu? Tá bom, paz Deus. Amém, fique com Deus. Amém. Bom, irmãos, é isso aí. A gente tá batendo um papo aqui com o rapaz, ele quis entrar na live, eu sempre dou essa disposição para eles entrarem, falarem. E tá aí o menino aí, humilde, simples, mas um menino gente boa, né? CCB tá perdendo mais um aí, mão de obra, porque se tem gente que quer trabalhar na CCB de verdade, são os profetas, né? E tá perdendo mais um pro evangelho, graças a Deus.